Oi pessoal, hoje a gente vai falar da organização e do funcionamento da Justiça Desportiva. Primeira coisa que a gente precisa saber é da estrutura da Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva tem uma lei específica que regula o seu funcionamento, é uma lei federal que é conhecida como Lei Pelé, é a Lei 9.615 de 98. No artigo 23 da Lei Pelé, consta a obrigatoriedade de constituição da Justiça Desportiva. O que isso significa? Todas as entidades de administração do desporto, que para facilitar no nosso dia a dia a gente vai chamar de EAD, ou para você trilheira lembrar, são sempre as confederações e as federações. Elas têm, por lei, a obrigação de constituir a Justiça Desportiva nos seus atos constitutivos, sejam eles os contratos sociais, se for pessoa jurídica de direito privado, ou nos estatutos sociais, se elas forem associações. O que a gente precisa lembrar do artigo 23, pessoal? Que é uma confusão que você, trilheiro e você, trilheira, não vai fazer mais a partir de agora. Existem tantos tribunais de justiça desportiva quantas federações existirem. Como assim? Por causa do dispositivo do artigo 23, toda federação tem que ter um tribunal de justiça desportiva e toda confederação também tem que ter. A gente vai explicar daqui a pouquinho esse sistema de pirâmide e você vai entender melhor o que é a federação e o que é a confederação. Mas para cada modalidade, para cada federação desportiva, a gente tem um tribunal de justiça desportiva específico e um superior tribunal de justiça específico, tá bom? Outra coisa importante que a gente precisa lembrar da Lei Pelé, quando a gente fala de estrutura, o artigo 50 da Lei Pelé reafirma a competência constitucional da Justiça Desportiva para tratar de infrações disciplinares e das competições, beleza? Bom, quais são as características essenciais da Justiça Desportiva? A primeira delas é a autonomia. Isso significa que a Justiça Desportiva faz a sua própria autogestão, o seu próprio autocontrole. Essa disposição está no artigo 52, caput, lá da Lei Pelé. A segunda característica essencial da Justiça Desportiva é a independência. Também está lá no artigo 52. Significa que as federações às quais a Justiça Desportiva estiver filiada não podem sofrer ingerência administrativa. Então a gente tem que saber que tem autogestão e não ingerência. São essas as palavras-chave. A terceira coisa essencial que a gente precisa saber da Justiça Desportiva é que o custeio do seu funcionamento é feito pela entidade a qual ela está vinculada. Então, é a federação e a confederação que fazem a gestão financeira. O funcionamento do tribunal é custeado pela federação, pela EAD, beleza? Artigo 50, parágrafo 4º da Lei Pelé. Bom, a gente vai falar agora da estrutura de funcionamento e ela é uma estrutura, como vocês vão ver, piramidal. A gente vai fazer uma diferenciação aqui. Primeiro para as entidades regionais e depois para os campeonatos nacionais, tá bom? Bom, quando a gente estiver falando de entidades de administração de desporto regionais, então, Federação Paulista de Futebol, Federação Goiana de Basquete e cada uma das entidades estaduais, a gente tem uma estrutura que começa no Tribunal de Justiça Desportiva Regional e chega no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o Tribunal Nacional. Pela Lei Pelé e pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a gente tem a estrutura da seguinte maneira. O primeiro grau da Justiça Desportiva para as entidades regionais, para os tribunais regionais, é a Comissão Disciplinar. Acima da Comissão Disciplinar, a gente tem o Tribunal Pleno. E do Tribunal Pleno, acima dele, a gente tem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Tribunal Pleno. Então, aqui nós temos 3 instâncias nas entidades de administração do desporto regional, nos tribunais regionais. Vamos ver agora como é que fica isso para as entidades de administração do desporto nacionais. Então, Confederação Brasileira de Futebol, Confederação Brasileira de Vôlei e todas as modalidades. Lembra, a gente acabou de ver que cada modalidade tem o seu próprio tribunal, beleza? Bom, aqui a gente tem uma estrutura um pouco mais enxuta. A gente tem só a comissão disciplinar como primeiro grau e o Tribunal Pleno como grau de recurso, tá certo? Bom,
Como é que funciona isso, né? Vamos entrar no detalhe agora, entender essa nomenclatura que a gente viu agora e saber como é que funciona. O Tribunal Pleno são 9 membros. A gente tem a disposição expressa da Lei Pelé tratando quem são os membros do tribunal. Dos 9, 2 são indicados pela entidade de administração, pela EAD, 2 indicados pelos clubes, 2 advogados indicados pela OAB, 2 representantes dos atletas indicados pelo sindicato da modalidade e 1 representante indicado pelos árbitros. Vocês podem ver, pessoal, que a composição do tribunal é paritária. A gente tem indicações de todas as áreas, de todos os entes envolvidos no esporte, beleza? Bom, e a comissão disciplinar, que é o primeiro grau? Quem indica é o próprio Tribunal Pleno. E o que é importante para o auditor, que é da comissão disciplinar? Ele não pode fazer parte do Tribunal Pleno, ele não pode ser parte do tribunal, senão a gente vai ter um conflito de interesse, né? Bom, sobre os auditores, que são as pessoas responsáveis pelo julgamento dos processos na justiça desportiva, quais são as exigências legais em relação a eles? Está lá na Lei Pelé também, hein, pessoal? Bom, eles precisam ser bacharéis em direito ou pessoas de notório saber jurídico. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a conduta ilibada. Artigo 55, parágrafo 4º da Lei Pelé. Qual que é a vedação para os auditores? Ele não pode ser dirigente das entidades de administração do desporto, federação e confederação, nem das entidades de prática desportiva, das EPDs, que são os clubes. Ele não pode, então, a pessoa responsável pelo julgamento, o auditor, que aqui faz um papel praticamente idêntico ao do juiz na justiça comum, ele não pode ter o conflito de interesse com o jurisdicionado. Mas essa vedação tem uma exceção. Porque a estrutura dos clubes é muito grande e a maioria dos clubes é constituída como uma associação, os membros de conselho deliberativo podem sim ser auditores da justiça desportiva e isso não significa que há conflito de interesse. Beleza? Bom, os mandatos dos auditores são de 4 anos. Sempre permitida uma recondução, mas não mais do que uma. Está lá no artigo 55, parágrafo 2º da Lei Pelé, ok? É isso, pessoal. Obrigado.